leitura do capítulo 18 do livro Linha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará para todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir, com atenção, as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Amantíssimo Mestre Jesus, a Ti agradecemos pela oportunidade deste encontro de fraternidade para os nossos estudos da doutrina espírita. Pedimos-te, Senhor, a permissão para que os bons espíritos conosco estejam a nos envolver em vibrações de paz, de harmonia e saúde, e a nos inspirar os bons pensamentos, tanto quanto a facilitar-nos o entendimento correto das lições que estudaremos nesta noite. Pedimos, Senhor, que abençoes todos os nossos irmãos de humanidade que enfrentam dilemas, conflitos, tormentos obsessivos, psicológicos, transtornos psiquiátricos, e que têm a mente voltada para o aniquilamento da existência física. Que esta seja uma noite verdadeiramente de fraternidade e de muita aprendizagem. A Ti, Mestre, dirigimos o nosso amor, a nossa profunda gratidão e os nossos ternos louvores, agora e sempre. E assim seja. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos de Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo no Hospital Maria de Nazaré. Vimos já aqueles primeiros cuidados durante o trajeto do Vale dos Suicidas até a instituição, poupando aqueles doentes suicidas
uma visão mais perturbadora exterior, tendo sido abertas as janelas e as persianas das janelas somente quando eles estavam de frente à instituição. Também nós já vimos a descrição inicial que o Camilo fez da região onde se localizava a instituição, o Hospital Maria de Nazaré, mencionando a predominância da cor branca, como se ali houvesse montanhas cobertas completamente de neve. E depois também vimos os primeiros sentimentos e impressões quando o Camilo e seus companheiros estavam de frente à instituição. A característica daquela fortaleza e as torres imponentes que impunham respeito, admiração e até mesmo um certo receio e medo para onde estavam sendo eles levados, o que seria aquela fortaleza com aquelas torres. E depois ele menciona que eles se sentiram tranquilos, de certa forma pacificados, quando eles leram que ali era uma instituição de Maria de Nazaré. E em seguida ficaram novamente com receio, com palpitações, quando leram a outra inscrição, que era Colônia Correcional. Sabiam que ali eles estariam sob regime rigoroso de disciplina. E isso impôs certo receio e mal-estar neles. De modo geral, a humanidade terrestre, as pessoas não têm um gosto pela disciplina. Toda vez que se fala em disciplina, é comum que as pessoas torçam um pouco o nariz. No entanto, todas as obras espíritas, sejam elas mediúnicas ou não, obras realmente espíritas sérias, dão-nos conta de que somente é possível uma vida de equilíbrio na Terra, ou seja, durante a nossa experiência encarnatória e sobretudo no mundo espiritual, mediante exercícios de disciplina, uma vida disciplinada, começando essa disciplina pelo nosso pensamento, para que depois a gente consiga disciplinar também, por via de consequência, os nossos comportamentos. Tudo começa no pensamento. Então ali nós deveríamos começar os nossos exercícios de disciplina. E depois nós tínhamos visto até aqui. Na sequência, eles entram na instituição, naquela fortaleza, e Camilo percebe logo à entrada alguns sistemas de defesa daquela instituição. Vocês se lembram quais eram esses sistemas de defesa que ele anotou, percebeu e anotou? Primeiro é o fosso, né? Exatamente. Depois tem as torres. Ele fala. Os militares também, né? Havia uma praça militar. Primeiro, assim, externamente, o fosso, que era muito comum, por exemplo, naqueles castelos da Idade Média. Ele diz que se assemelhava muito a um desses, só que mais majestoso. Então, um fosso, separando, gerando já a primeira defesa. E depois, entrando naquela fortaleza, a praça militar. Eu fiquei meio confuso de entender. Porque eles tinham esse regimento militar? Porque eles estavam... Devia ter uma batalha, alguma coisa assim. Por causa de ataques, possíveis ataques. Quando nós lemos, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, a instituição que estava na região
muito baixa, muito próximo da crosta, chamado umbral grosso ou baixo umbral. É uma instituição socorrista para aqueles espíritos que, desencarnados, não conseguiam sair muito próximos da crosta. Então, seria muito difícil levá-los para outras instituições em regiões mais elevadas, até pela situação perispiritual deles, muito impregnados no vital, não em casos, não eram casos tão drásticos quanto os suicidas, mas ainda eram casos de espíritos ainda com muitos sofrimentos, conflitos, ainda muito impregnados de fluidos vitais. E então ficava essa instituição muito próximo da crosta. E neste livro, André Luiz nos diz que as vibrações eram tão densas ali, os fluidos eram tão carregados, pesados, que havia sido anunciado para aqueles dias próximos a passagem que ele era chamado de fogo purificador. Era uma tempestade magnética, assemelhando-se realmente a fogo, que passava e ia queimando aqueles detritos fluidos deletérios. E a própria população local, daqueles espíritos muito perturbados, tinha sido avisada da passagem daquele fogo purificador. E era algo tão intenso que, quando da passagem do fogo purificador, a instituição era chamada Casa Transitória Fabiano de Cristo. Ela transitória porque ela se movia, ela não ficava permanentemente num local fixo. Então, quando da passagem do fogo purificador, a instituição deslocou-se e elevou-se, para não ficar, digamos, diretamente na zona por onde passaria o fogo purificador. Quando ele estava se aproximando, bem próximo já da instituição, a instituição deslocou-se e ascendeu para uma região superior para que aquela tempestade, digamos, magnética de limpeza passasse por ali. E eles recolheram naquele momento vários espíritos que já estavam realmente em condições de serem auxiliados, que estavam predispostos a serem socorridos, a mudarem de vida. Na noite anterior, no dia anterior à passagem do fogo purificador, a diretora daquela instituição, irmã Zenóbia, ela, junto com os colaboradores da própria instituição e também a equipe da qual estava fazendo parte de André Luiz para tarefas específicas, que eram as desencarnações que eles acompanhariam, seriam prosseguidas pelo instrutor Jerônimo. Então estava o instrutor Jerônimo, André Luiz, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito. Eles também acompanharam a irmã Zenóbia e os outros espíritos da instituição para uma tarefa mais específica, que era vinculada à irmã Zenóbia. Era um espírito muito caro a ela, que estava naquela região dolorosa, mas também naquela oportunidade ela dialoga, ela fala à população local, daqueles espíritos perturbados, sofredores, que passaria o fogo purificador no dia seguinte, e que aqueles que estivessem verdadeiramente interessados em uma vida nova, em renovação, em seguir disciplinas, seriam aceitos na instituição. Mas todos aqueles que quisessem apenas gerar problemas ou confusão, e quisessem falsamente dizer que estavam decididos a modificar, mas que no fundo queriam entrar na instituição apenas para aproveitar ou gerar confusão ou atacar a instituição, esses seriam barrados na entrada. E assim sucede. Os que já tinham que já estavam predispostos à mudança, eram sinceros no desejo de mudança, de seguir a disciplina, conseguiam volitar, eles conseguiam se deslocar por cima da muralha e depois eram resgatados já dentro da instituição. Os demais que tentavam invadir a força, eles eram rechaçados com armas magnéticas.
não iria matá-los porque eles já estavam desencarnados. O intuito também não era esse, era apenas afastar, inclusive como se fosse, imaginemos a arma de choque aqui, né, da polícia, né, para afastar um indivíduo. Então paralisa e afasta. Então, além das barreiras magnéticas, eram lançados dardos magnéticos para afastá-los, porque eles desejam invadir para atacar. Assim como as instituições espíritas, quando sérias, elas recebem defesas magnéticas em torno da instituição e, além disso, guardas. Né? Nós verificamos, por exemplo, em livros mediúnicos, como de André Luiz, mencionando a questão das reuniões mediúnicas, ou mesmo comunicações que Chico Xavier recebeu, como, por exemplo, em instruções psicofônicas e Voz do Grande Além. São dois livros organizados por Arnaldo Rocha, de comunicações psicofônicas pela psicofonia de Chico Xavier no grupo Meimei. E essas comunicações foram gravadas, depois transcritas por Arnaldo Rocha, que foi esposo de Meimei, né, de Irma Castro, e ele então organizou essas mensagens, colocando uma introdução a cada uma delas, né, explicando o contexto de cada uma delas, naquelas reuniões do Meimei. E em uma dessas comunicações há uma descrição de como seria, digamos, o cenário espiritual de uma reunião mediúnica numa casa espírita. Então, por exemplo, em torno da mesa mediúnica há um círculo magnético isolando o grupo mediúnico. Depois há mais duas faixas de defesas magnéticas. Então, há grupo de espíritos que vêm à reunião mediúnica, mas ficam depois da primeira defesa magnética, outros só ficam depois da segunda ou da terceira defesa magnética, e só penetram o círculo onde está o grupo mediúnico dos encarnados, aqueles autorizados pelos benfeitores. Então ficam os benfeitores e penetram aquele círculo, né, aquela região onde está o grupo mediúnico, somente os espíritos autorizados. E ficam guardas, sentinelas, para eventuais, digamos, indisciplinas ou tentativas de agressão dos espíritos presentes que foram trazidos à reunião. Os sentinelas, os guardas, ficam presentes para conter estes espíritos. Então, se necessário, eles são neutralizados, adormecidos, com descargas magnéticas e retirados do ambiente, porque eles muitas vezes atacam. E as defesas em torno, além da defesa em torno do centro espírita, porque muitos espíritos ficam tentando atacar e entrar de maneira violenta na casa espírita. Repetimos, isso ocorre em casas, centros espíritas sérios, que tem o princípio a disciplina e seguem realmente a orientação espírita. Casas espíritas que não têm uma disciplina, uma boa condução doutrinária, essas ficam desprovidas destas defesas que são criadas, proporcionadas pelos benfeitores espirituais. Então, realmente, da mesma razão daquilo que mesmo que o Camilo já tinha mencionado, né, na crosta e nas proximidades da crosta, há muitos espíritos bandoleiros, criminosos, eles diz mesmo vagabundos, e que geram confusão, e querem gerar violência também, destruição. Então eles são proibidos nessas tentativas de ataques às instituições espirituais, às instituições espíritas na cruz. Então, por isso é necessário, eles estavam em região inferior, então havia a possibilidade de ataques externos e eles se organizam como verdadeiras gangues mesmo. E também descontrole, porque aqueles espíritos que ali estavam
tinham, além de terem sido suicidas, podiam ter tido vários outros problemas. Quantos se suicidam depois de crimes bárbaros também? Então eram pessoas profundamente perturbadas, talvez muitos psicopatas, poderiam gerar, ter atitudes de agressão, de violência, motins. Então é necessário realmente essas defesas. E acho que até o aspecto visual já coloca uma certa noção de ordem, né? Como ele está falando aqui, nossa, todo mundo aqui meio militar, meio assim, né? A pessoa já tudo intimidada de... Sim. Assim como também nas expedições de resgate, sempre havia esses sentinelas, esses guardas, como hindus, protegendo, porque eles tentavam realmente invadir os comboios e eles tinham que lançar dardos magnéticos para afastá-los, né? Então, o que a gente vê aqui na Terra de violência é apenas reflexo do que acontece também no mundo espiritual. Lá é o mundo causal, aqui lá eles têm inclusive outras possibilidades de ataques, né? Agora, claro, a gente pode até estranhar, porque às vezes talvez relacionemos a questão militar ou de guardas policiais, às vezes há abusos, aos excessos de agressividade utilizados por essas instituições na Terra. Isso não ocorre no mundo espiritual. São espíritos que são muito bem treinados e já têm condições de exercer aquela função de maneira cristã, digamos assim, dentro dos valores da lei de Deus. Então, mas é necessário realmente uma ação mais enfática para realmente conter aqueles impulsos, aquelas pessoas que são muito desequilibradas. E funciona, porque Camilo falou que impressionou a todos eles, né? A intimida já, né? E depois ele ainda menciona assim, aqui é interessante que diz assim, entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. E depois tinha assim, sobre o pórtico da torre principal lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de vigia. Ou seja, vocês estão sendo vigiados. Nem pensem em fazer nada às escondidas, que aqui não vai funcionar. Em tudo eles eram controlados, né? Sim. Ali era de meditação, né? O encarnado, né? Voltado com algo aqui, como um líder, né? Pelo respeito do mundo crime, digamos. Esse encarnado teria esse mesmo respeito lá? Olha, há verdadeiras organizações criminosas no mundo espiritual. Se ele, a depender, porque se ele for já algum espírito que tenha realmente certos conhecimentos e certo domínio sobre outros, ele pode facilmente ou rapidamente conseguir um posto de destaque nessas organizações criminosas. E pode ser que ele já fosse um líder antes de se reencarnar nessas organizações criminosas do astral, tenha se reencarnado e ao desencarnar retorne o seu posto. Mas são realmente há crime organizado no mundo espiritual. Há falanges de espíritos, por exemplo, são altamente treinadas para destruir todo o trabalho do Cristo. Há falanges, organizações criminosas, que têm como objetivo principal destruir o movimento espírita, porque eles sabem que o espiritismo na Terra é a revivescência do cristianismo puro, da mensagem do Cristo da forma mais pura. Então eles tentam destruir o movimento espírita de mil modos diferentes. As casas espíritas, muitas estão simplesmente desaparecendo. Eles tocam muitas vezes,
participantes da casa espírita realizam processos obsessivos e acaba sendo um processo de implosão, porque os próprios trabalhadores acabam desvirtuando os trabalhos, gerando intrigas, perturbações, e a casa espírita é implodida. Quantas casas espíritas estão desmoronando, desaparecendo, ou com problemas seríssimos? Eles desmotivam os trabalhadores, geram processo obsessivo nos trabalhadores. Kardec menciona que um dos piores problemas de uma casa espírita é quando um dos trabalhadores cai nas mãos dessas equipes espirituais e obsessores que têm esses objetivos, e porque daí ele passa a ser um instrumento na mão desses obsessores dentro da casa espírita. É um membro. Kardec diz no livro dos médios, detectando-se um indivíduo, um dos trabalhadores está sendo utilizado pelas trevas, pelos obsessores para essa finalidade, ele diz, é necessário que se diga logo, né, se alerte toda a equipe que existe um lobo ali no meio. E que se tente conversar com a pessoa para que ela possa estar alerta e procure tratar-se do ponto de vista espiritual, moral, para se desvincular do processo obsessivo. Kardec diz, se a pessoa não conseguir, não aceitar, tem que ser neutralizada, no sentido de que ela não pode mais participar como trabalhadora. Pode frequentar a casa espírita, mas para tratar-se, não como trabalhadora mais. Porque se permitir que o processo, ele diz assim, se permitir que a coisa vá além, o processo obsessivo vai contaminando outros trabalhadores. Daqui a pouco, o trabalho inteiro foi para o chão. Isso está em O Livro dos Médios, das Sociedades Espíritas. Aquela citação também de dramas da obsessão, né, que acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Algumas casas espíritas, não exatamente, mas compara com atitudes que se tem no clube social, lembra disso? Dramas da obsessão? Dramas da obsessão. Eu não tinha ouvido. Dramas da obsessão, sim, Dr. Bezerra de Menezes, psicografado por Bonifone. Já no final do livro, ele menciona. Ele diz como que as casas espíritas são classificadas no além, pelos benfeitores. E daí ele descreve as casas espíritas que têm o comportamento assim, assado, daquela forma. Daí ele menciona disciplina, respeito em todas as reuniões, sem conversações fúteis dentro das reuniões, sem grandes gargalhadas, né, que os trabalhadores consideram a casa espírita como um verdadeiro santuário. Ele dá toda a descrição disso. Estas são mostradas pelos benfeitores espirituais, dos espíritos superiores, verdadeiros templos de benemerência, de caridade, e são utilizados como postos de apoio para os trabalhos desses espíritos superiores, postos de apoio na Terra. Ele diz, no entanto, aqueles outros, daí ele vai dando a descrição. E daí ele conclui, estes são considerados pelos benfeitores espirituais como meros clubes sociais. Isso mencionou. E daí eles não têm o menor interesse, porque eles sabem que nenhuma atividade espiritual de relevo pode ser realizada, ou de séria, pode ser realizada naquelas condições. Então eles simplesmente não comparecem nessas reuniões. Só que daí que espíritos comparecem a essas reuniões? Os inferiores, os zombeteiros, os embusteiros, os obsessores, os perversos, os enganadores. Então, se nós não tivermos muita disciplina na casa espírita e muita fidelidade à codificação, esqueçamos, os espíritos superiores não se interessarão pelos trabalhos naquela casa. Não é que eles fiquem magoados, irritados, eles simplesmente constatam que não há a mínima condição de trabalho sério naquela casa espírita. Então eles simplesmente não perdem tempo, vão buscar outras equipes que ofereçam as condições mínimas necessárias. Eles não exigem santidade de ninguém, eles sabem que eles estão trabalhando com pessoas da terra, espíritos inferiores que somos, mas disciplina, fidelidade à codificação, seriedade, isso eles exigem.
Depois que Camilo passa pela praça militar, até ele chegar ao departamento de vigilância, qual é a descrição que ele dá da instituição? E qual seria, a gente poderia pensar, qual seria a razão de a arquitetura local ser muito artística e ao estilo português? Aqui eu brinquei esse trecho aqui. Não sei se você está falando, passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica à da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conhecermos pela Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade de sua existência naquelas regiões desoladas do inclusive inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. E em relação à arquitetura, a ideia que eu tenho quando eu leio o livro é porque, como todos os espíritos dessa colônia vêm de Portugal ou de países que utilizam a língua portuguesa, me parece ser mais lógico que se use de construções que calem, que falem ao coração, que já se identifiquem com aquele ambiente naturalmente. Exatamente. Por ser uma colônia que abrigava, uma instituição que abrigava espíritos, ele já tinha visto isso no próprio vale para o qual eles tinham sido levados. Um local onde eles reuniam espíritos suicidas de língua portuguesa, da Espanha, de Portugal, de colônias portuguesas, ou já com independentes, que fossem já independentes, nações de língua portuguesa, para que pelo menos eles se identificassem com algo, o mesmo tipo de cultura, o mesmo idioma, pudessem se comunicar, porque nós lembramos que no além, sendo no mundo espiritual, sendo na crosta ou nas proximidades da crosta, em boa parte, por exemplo, do umbral, a linguagem telepática, a comunicação telepática só é realizada normalmente pelos trabalhadores, pelos benfeitores. Os espíritos que estão nas regiões umbralinas, mais densas, ou na crosta, não detêm ainda esta habilidade telepática. Portanto, a comunicação se faz entre eles pela linguagem articulada. E pela linguagem articulada eles vão utilizar o idioma normalmente que eles utilizavam na crosta. Eles conheceram na última existência. Nós lembramos em Nosso Lar, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando André Luiz menciona o estourar da Grande Guerra e o recebimento daquela colônia de espíritos que estavam desencarnando na Europa em decorrência da guerra. E aqueles espíritos estavam em condições de perturbação e não tinham condições ainda, habilidades de comunicação telepática. Portanto, utilizariam a linguagem articulada. Mas eram indivíduos, por exemplo, da Alemanha, da Polônia, da Itália, da França, e cada um então falava o seu idioma. E qual foi a providência? Junto com como as colônias espirituais na Europa já estavam saturadas e havia muita instabilidade, inclusive no astral referente à Europa, e eles já estavam saturadas de espíritos com aquela instabilidade vibracional naquela região, eles deslocaram aqueles espíritos para colônias de outras regiões do globo, inclusive para colônias no Brasil, incluindo a colônia Nosso Lar. Só que daí eles enviavam não apenas os benfeitores da Europa, não apenas os doentes, os recém-desencarnados, mandavam também trabalhadores das colônias espirituais daqueles países para servirem de intérpretes. Então há a barreira também da comunicação, da linguagem. Daí a função do Esperanto. A missão de Zamenhof, quando veio a Terra, criar o Esperanto para que se tornasse
o idioma universal, o idioma da fraternidade, por causa da grande dificuldade nas regiões espirituais muito próximas da crosta, na própria crosta, a barreira do idioma. Então, surgiria, como surgiu efetivamente, um idioma sem nenhum lastro específico cultural ou nenhuma vinculação política e ideológica, um idioma neutro. Então, tem sido utilizado na espiritualidade grandemente o idioma esperanto. Dona Ivone era uma grande esperantista. E Roberto de Canalejas, reencarnado na Polônia, foi um grande esperantista também. Aliás, eles acabaram se conectando aqui fisicamente na Terra em virtude do Esperanto. Então nós temos essa barreira, e daí vimos que o fato de reunirem no mesmo vale dos suicidas espíritos com, digamos, a mesma procedência cultural, nacional ou mesmo linguística, isso era uma medida de misericórdia para facilitar aquilo que era possível facilitar para eles. Depois são levados ao hospital, cuja arquitetura era a moda portuguesa daquela época. Ou de épocas sequadas também, né? Porque ainda se preserva muito da arquitetura em Portugal, da arquitetura antiga. Também para que houvesse, como o Bruno mencionou, o elemento de identificação, para que eles já se sentissem um pouco, entre aspas, em casa, não se sentissem tão estranhos no local, houvesse um acolhimento àquelas lembranças, àquela identificação com a arquitetura, já proporcionasse um acolhimento, um aconchego para eles. E o segundo detalhe que ele menciona aqui é tudo muito artístico, muito bem decorado, a arquitetura com todos os detalhes, com beleza. Nós já mencionamos a questão dos dois grandes princípios clássicos, né, que se via na Grécia antiga, o belo e o bom. Então a beleza está dentro das leis da natureza, da lei divina. Isso desperta a beleza, a verdadeira beleza. Desperta uma alegria interior, desperta-nos uma sensação, um sentimento de harmonia, eleva-nos, gera-nos um enlevo, uma música harmoniosa, bela, superior, gera-nos enlevo, uma pintura também nessas condições gera-nos enlevo, sempre. Tanto é que Leon Denis escreveu um pequeno livro denominado O Espiritismo na Arte. E ele fala da arte divina. Então, esta harmonia é muito necessária para nós. É necessário que cultivemos a harmonia e a beleza. É muito importante, por exemplo, que nós possamos, ainda aqui na Terra, encarnados, nos nutrir de beleza. Mas isso não quer dizer, não estamos nos referindo a esta denominada beleza fútil. Estamos falando verdadeiramente de beleza, harmonia. Então, contemplarmos, por exemplo, a natureza, as plantas, as flores, a beleza do mar, das montanhas, a beleza de uma composição musical superior, a beleza de um texto, de um poema, com uma mensagem superior dentro de uma forma harmônica. Então, uma pintura também que nos impressione pela harmonia, pela composição harmônica, que nos inspire pensamentos e sentimentos superiores novos. Isso é fundamental para nutrir a alma. Nós precisamos nutrir a alma de coisas
elevadas, nobres. Diariamente estamos nutrindo a alma com informações perturbadoras, com criações mentais nossas negativas, com conversações, aquilo que nós ouvimos das pessoas, normalmente futilidades, banalidades, coisas ruins, negativas, desarmônicas, programas de TV também banais, fúteis, desarmônicos, músicas também muito mundanas. Estamos constantemente nutrindo a alma com tóxicos, sem nos darmos conta disso. Então, todas essas composições, todos esses detalhes que Camilo nos dá a respeito do ambiente, notemos, tinha uma tonalidade predominantemente branca, alta, mas harmonia em tudo. Isto já falava a respeito de Deus. Deus é a harmonia. Quando nós falamos o cosmo, nós estamos falando em ordem, na harmonia que existe, nesta ordem universal. O contrário seria o caos. Cosmo é a ordem, a harmonia. Então a criação de Deus sempre é harmônica. Se desejamos nos aproximar de Deus, devemos buscar a harmonia sempre, tudo que é harmônico e elevado. Então aqui já fazia parte do processo terapêutico deles. Ele diz assim: com surpresa verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu. E o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. E continua: edifícios soberbos impunham-se à apreciação. Não tinha como não notar. Apresentando o formoso, não era qualquer estilo português, qualquer coisa portuguesa. Era o estilo português formoso, clássico. Porque nós temos, por exemplo, no Brasil, vários estilos, por exemplo, de arquitetura. Nós vamos às cidades históricas, temos um estilo barroco, por exemplo. Nós temos construções neoclássicas, pós-modernas, de desconstrução das formas. Aqui ele menciona o formoso estilo português clássico. Voltamos ao classicismo. Quais eram os dois grandes valores do classicismo? O belo e o bom. Aqui entramos num terreno delicado. Muito se discute na Terra a questão do gosto. O que é belo? O que é o conceito de belo? O que é belo para um não é belo para outro. O que é arte? O que podemos dizer com certeza é que existe sim harmonia. E a arte divina sempre será harmônica, criando impressões superiores de harmonia no indivíduo, convidando ao equilíbrio, à ascendência, à transcendência. Tenhamos um exemplo na música. Bach, Johann Sebastian Bach. Uma música em língua, uma música nova. Podemos também mencionar Wolfgang Amadeus Mozart. Tantos outros.
A música super delicada, já um pouco mais próxima dos nossos tempos, de Frédéric Chopin. Contrastando com as músicas que normalmente nos perturbam da atualidade. Nós estamos dizendo que todas estão nesse patamar, nessa condição. Mas, de modo geral, ao ouvirmos a música, seja pela melodia, seja pela letra, nos perturbamos. Muitas vezes nos deprimimos ou nos sobrecitamos, gerando pensamentos confusos, cansaço, desarmonia. Portanto, não está dentro de um parâmetro da lei divina. Aqui tudo está dentro de parâmetros da lei divina e contribuem para a recuperação daqueles indivíduos. Todos estes recursos são, por uma razão, são recursos terapêuticos, fazem parte da terapia deles. Ele diz assim, que tanto nos falava a alma, indivíduos atarefados, neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste ladeada pelas iniciais LSM, Legião dos Servos de Maria. De si iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer sobre o pórtico. Definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento de Matrícula. Então a gente vê realmente. E notemos, reflitamos sobre uma questão. Mesmo quando nós, para quem já tiver a oportunidade de visitar favelas, bairros extremamente pobres, miseráveis, nós notamos a diferença. Todos ali são pobres, miseráveis ou mesmo favelados. Algumas casas nós verificamos que são sujas, desleixadas, sem cuidados. Outras casas ou outros barracos são mais organizados. Muitas vezes encontramos, por exemplo, uma lata de tinta velha com uma plantinha, com um vasinho de flor. Cortina na porta. Uma cortina na porta. Às vezes um tapetinho. Tudo muito simples. Muito pobre. Mas aí nós verificamos a diferença de almas. Umas já têm valores espirituais superiores, algum valor espiritual mais nobre dentro de si. Outros são ainda almas mais rudes. Não estou dizendo que são almas más, perversas, nada disso, mas são almas, do ponto de vista evolutivo, ainda mais rudes, ainda mais ao início do processo evolutivo. Umas já são mais avançadas, já despertaram para valores de harmonia, de beleza, mesmo sem condições financeiras, de alguma forma colocam elementos de harmonia, de beleza. Então isso diz muito da condição espiritual de cada um de nós. Que na nossa vida cotidiana buscamos elementos de harmonia, de beleza, elementos nobres que nos nutram diariamente. Ao ouvirmos uma música que nós está selecionando, vamos nutrir a alma. Em A República, Platão dizia que era possível, que ele reconhecia um governo e o seu povo
um dos parâmetros a partir da música que o governo oferecia ao povo e a música que o povo gostava de ouvir. Ele já sabia se era um bom governo e um povo mais civilizado ou não. Pitágoras já nos falava da música universal, a música das esferas. Música é essencialmente vibração. Qual é a frequência vibratória que está nos atingindo? Como nós lemos no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, prefácio de Emmanuel, tudo é vibração. Vivemos num mundo de raios, ondas, vibrações, diz o benfeitor Emmanuel. Nós temos um corpo físico, nós sabemos, por exemplo, com a ciência, que esse corpo físico é composto de moléculas, de células, moléculas, átomos, e que o átomo, na verdade, do ponto de vista material, 99% espaço vazio, ou 99,9% espaço vazio. Temos praticamente 1% só de componentes que teriam massa, que seriam o núcleo. O resto seriam as camadas de elétrons, que não tem massa. Portanto, energia. Aquilo que seria matéria mesmo, é 1%. Então, todo o nosso corpo físico também seria apenas 1% de matéria mesmo, e o restante apenas de energias, dessas camadas de elétrons. Então, tudo é onda, vibração, portanto, as vibrações nos atingem de uma forma ou de outra. Sem falar no nosso corpo espiritual, que é muito mais sensível ainda às vibrações. Então, que tipo de música diariamente ouvimos, se ouvimos diariamente? Que tipo de conversações e pensamentos? Que tipo de beleza buscamos no nosso cotidiano? Ou não buscamos nenhuma beleza no nosso cotidiano? Nada que nos nutra a alma, que nos nutra a casa mental. Nós não alimentamos o corpo. E às vezes somos esmerados. Não, podemos só oferecer proteína de alta qualidade. Vamos comer determinados carboidratos mais complexos. A pessoa é praticamente uma expert em todas essas questões de alimentação e nutrição do corpo físico. E abandona completamente a questão da nutrição da alma. Só que a alma é o que é mais importante. O nosso corpo espiritual, este binômio é indestrutível, prossegue após a morte física. A alma e o corpo espiritual perispírito. E o corpo físico perece. Então é necessário que nós aprendamos aqui como livro. Nutrição da alma diariamente. Diariamente temos que buscar um texto, não precisa ser um texto espírita. Há tanta beleza em outras literaturas, de outras religiões, ou que não sejam relacionadas à religião. Há coisas superiores, nobres. Músicas. Para ver uma flor e contemplar a flor, ver toda a complexidade daquelas formas, daqueles coloridos, a harmonia dos coloridos. Como é que aqueles padrões geométricos se repetem e se harmonizam naquela flor? Um animal, uma cena qualquer com uma criança, nutrir a alma de coisas belas, harmônicas. Isso é terapêutico. Terapêutico. Senão nós passamos os dias nos desvitalizando e nos perturbando e nos intoxicando. Por isso nós
insistimos que a leitura de livros como esse, de Memórias de um Suicida, devem ser feitas de maneira atenta, minuciosa, reflexiva. Não simplesmente uma leitura que a gente lê, entendeu mais ou menos e passa adiante. São leituras que devem nos ensinar a viver no mundo espiritual e no mundo físico. Tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Então eles chegaram agora no departamento de vigilância. Já entraram, já tiveram os impactos no lado externo da instituição, o impacto ao ver uma praça militar, já viram que não seria nada simples ou fácil, e chegaram então ao departamento de vigilância, seção de reconhecimento e matrícula. Como era esse trabalho de reconhecimento e matrícula dos recém-chegados ao hospital? Outra coisa que a gente poderia aqui também discutir: que informações eram solicitadas a eles para que eles fossem então registrados, matriculados? Por que meio eram registrados os seus dados? E o que acontecia com as mulheres do grupo? Aqui no texto ele diz que eles deixavam a identidade terrena, bem assim as razões que os induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local em que jazeram os despojos. E aí eu achei muito interessante esse trecho agora. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor de departamento da importante missão que acabava desempenhando. E achei interessante pelo seguinte: ele tem essa capacidade de se discutir por que ele não fazia para todo mundo, né? Fica claro que é importante a pessoa colocar isso para fora, né? Relembrar esses dados, reviver isso e como um processo já inicial de expurgo, né? Desse sentimento Terapêutico, né? A pessoa tem que pensar, refletir sobre o que fez. A pessoa precisa, porque é um processo de assim, eu fiz, tem que assumir a responsabilidade sobre isso, o que eu fiz comigo mesmo. É necessário refletir, até é um processo de autoconhecimento, porque afinal de contas eu fiz isso. Porque na Terra eu achava que eu tinha, digamos, justificativas. Aquelas justificativas realmente eram válidas. Às vezes o indivíduo só consegue chegar a essas conclusões se ele refletir sobre o assunto. Então é necessário estimular a mente a voltar a essas questões e investigar essas questões. Claro que a gente vai ver que deve ser feito de uma maneira adequada e nos momentos adequados. Sozinhos a gente sempre tem problemas quando a gente tenta fazer isso sozinho. É uma questão de curiosidade. Ah, você se matou? Ah, como que se matou? Não acredito. Você deu um tiro? Nossa, onde? Exato. É fofoca, né? É algo terapêutico, né? E deve ser feito normalmente com alguém que tenha condições de nos auxiliar nesse processo. E uma outra coisa, antes, um outro detalhe aqui um pouquinho antes, quando eles chegam nesse departamento, né, de vigilância, ele diz, reforçado para eles, né, relembrado para eles, ou declarado mais explicitamente, melhor dizendo, que eles adivinhavam sempre Legião dos Servos de Maria, Legião dos Servos de Maria. Ali eles tiveram a confirmação que era uma instituição presidida por Maria Santíssima, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo, e que ela tomara a responsabilidade, a pedido do próprio Cristo, sobre si de cuidar dos suicidas. Então eles se sentiram realmente bem cuidados ali, né? Ali eles estariam num ambiente extraordinário para serem atendidos e cuidados. Então ele diz: conduzidos a um pátio extenso e nobre que lembraria antigos claustros de Portugal. Então aquelas construções, lembremos de mosteiros, aquelas construções com um pátio central, normalmente podendo ser
com vegetação, com plantas ou não, normalmente descoberto, e depois corredores como se fossem galerias, né, cobertos em volta e com aqueles arcos decorados. Então, isso era muito comum nos mosteiros. Então, novamente, a arquitetura aí recordando aquelas construções portuguesas. Eles eram divididos em grupos de 10, também para que o atendimento, os cuidados fossem realmente bem direcionados, mais especializados e que tivessem realmente cuidados muito próximos. Imaginemos que fossem alguns trabalhadores para atender 30, 50 indivíduos. Não seria um cuidado tão próximo. Então, pequenos grupos para que, primeiro, não gerar confusão, que seriam todos indivíduos perturbados. Então, para que fosse mais fácil controlar, digamos, as perturbações deles. Segundo, para que houvesse um trato mais direto, mais próximo dos benfeitores, trabalhadores da instituição, com eles. Então, algo mais íntimo, que dá também àqueles que estão numa condição de carência um sentimento de maior atenção, de maior acolhimento. Então, isso seria já um outro cuidado. E daí ele diz, daí tem aquelas informações que o Bruno já mencionou, que eram solicitadas a eles, e que caso aqueles que não se recordassem, não estivessem libertados, ainda muito aturdidos, os que vinham acompanhando a equipe supririam essas informações. Tem um detalhe sobre como estes registros eram feitos. Ele diz assim: tão árduo trabalho em torno de toda uma falange levara quando muito 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som da nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes, e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que na ocasião escapavam à nossa compreensão. Então, se eles talvez quisessem dissimular algo, disfarçar, o pensamento era captado. Aquilo que eles pensassem era captado por esses discos magnéticos. O livro foi escrito na década de 50, é isso? É complicado isso. Na década de 50. Mas começou 30 anos antes, né? Somente entre 1994 e 1996 surgiu na Terra os DVDs. Surgiram na Terra os DVDs. Um disco magnético que registra imagens, sons, etc. Só que os nossos DVDs não tinham a capacidade de fotografar também os pensamentos, registrar os pensamentos animados. E não tem até hoje. Não tem até hoje. Essa tecnologia ainda não temos. Mas é interessante que ele descreve algo que se assemelharia muito, talvez, aos nossos DVDs, mas os nossos DVDs ainda mesmo surgindo muitas décadas depois da escrita de psicografia desse livro, não tinham
a tecnologia de captar os pensamentos humanos. As máquinas, os equipamentos nossos ainda não têm, mesmo hoje, os DVDs também estão desaparecendo, não tem ainda essa capacidade de registrar os pensamentos. E aqui a gente lembra novamente, fotografia do pensamento, nós temos a fotografia do pensamento no capítulo dos fluidos em A Gênese. E depois, com relação às mulheres, é interessante que ele diz assim: durante muito tempo perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo a chegar, imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Aqui nós podemos, ele não diz exatamente a razão, explicitamente a razão, mas nós imaginamos que dentro desses grupos de espíritos profundamente atormentados, perturbados, e ele havia descrito já que no Vale dos Suicidas havia esses conúbios carnais, ou melhor dizendo, sexuais, né, a questão da atividade sexual muito animalizada, brutalizada no Vale dos Suicidas. Então havia um descontrole sexual muito intenso em grande parte daqueles indivíduos, não em todos certamente, mas em muitos daqueles indivíduos, de maneira que era medida prudente para diminuir riscos, separar homens e mulheres, até que eles se reequilibrassem relativamente, né, de maneira a poderem conviver melhor, sem grandes riscos. E não ter também um pensamento mais tranquilo, né? Sim, sem estímulos, né? Sem estímulo nenhum, também. Daí um pouquinho mais para frente ele diz assim: nossas viaturas agora o transporte que era usado já lá dentro, né? Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenosas, ligeiras e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos, e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de uma hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, brancos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da terra com a espiritualidade propriamente dita. E aí chegam ao departamento hospitalar. Quais eram as dependências principais desse departamento hospitalar onde ficavam internados os recém-chegados? Quais as impressões de Camilo ao adentrar o hospital Maria de Nazaré? Antes disso, é só fazer uma correlação. Aqui ele sempre fala que eles estão sendo transportados por mecânica animal, né? E em comparação ao nosso lar, eles utilizam o aeróbus, né? E chama a atenção que nessa região, com certeza, o aeróbus teria dificuldade de se movimentar, de se trasladar por causa das vibrações. Me parece que seja isso, talvez, que precise de algo mais, não sei se simples, mais mecânico, talvez, para funcionar nesse ambiente. Eu imagino que, embora fosse possível utilizar aeróbus naquela região, isso geraria exigiria um dispêndio muito maior de forças magnéticas dos trabalhadores. E sendo possível um outro recurso que não gere um dispêndio tão grande de forças magnéticas, que pode ser utilizado para outras finalidades, imagino que eles utilizem aquilo que seja mais conveniente de acordo com o ambiente, a situação. Eu pensei também
pela época, né? Porque acho que ficaria mais confuso até, né? Para eles, entender como seria isso aí. Pode ser realmente também. Pode ser geraria uma confusão ainda maior para eles, para a mente deles, criaria uma impressão de algo como uma fascinação, algo que estaria ficção científica, algo ficcional não real. Eles já tinham essa dúvida: será que a gente está sonhando ou será que é algo real? Até um pouco mais para frente, depois de já estando no departamento cirúrgico, Camilo pergunta, irritado: afinal de contas, eu estou morto ou estou vivo? Né? Meio mal criado, irritado, exigindo uma resposta clara, objetiva. Então, percebe-se que até ali ele ainda não sabia se ele estava sonhando, se era real. Nós temos dificuldade para a gente encarar a realidade, entender a realidade, quando a gente vive tanto tempo mergulhado com a mente fixada na ilusão. A ilusão do materialismo, etc. Então, os departamentos principais que nós tínhamos no departamento, ou as seções, as dependências principais do departamento hospitalar, ele diz que entre as que havia, né, ele menciona o manicômio, o isolamento, né, à direita, se eles seguissem à direita iriam para o manicômio, se seguissem à esquerda iriam para o isolamento, e seguindo adiante eles se deparariam, então entrariam no Hospital Maria de Nazaré. E quando eles entram nas dependências do Hospital Maria de Nazaré, as primeiras impressões que Camilo tem, ele descreve assim: imenso parque ajardinado, novamente beleza, harmonia, surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando o agradável estético. Tudo isso é terapêutico, é cuidado terapêutico para aqueles pacientes. Eles estavam tão fixados em imagens perturbadoras, tanto imagens criadas internamente, quanto as que eles viam, que eram as imagens criadas pelos seus companheiros do Vale dos Suicidas. O que eles viam eram as próprias imagens internas projetadas ideoplasticamente e as imagens dos outros também projetadas ideoplasticamente. E todas essas imagens eram perturbadoras, horríveis, nefastas. Então agora era necessário alimentar a mente com visões, com imagens superiores, imagens harmônicas, belas, para eliminar a mente das fixações, liberar a mente das fixações mentais naquelas imagens perturbadoras, porque eles saíram do vale, mas ainda estavam impressas nas recordações deles aquelas imagens perturbadoras. Se eles evocassem como realmente ocorreu, entrariam novamente no estado de perturbação. Então era necessário irrigar a mente com outras imagens, com outras ideias de beleza, de harmonia. Isso também é muito importante na Terra. Tratamento para quem está em processos depressivos, em processos de obsessivos espirituais, com vários transtornos psicológicos ou já psiquiátricos. Claro, além das terapias convencionais, o Espiritismo sempre insiste na importância de buscarmos os recursos da ciência, mas sem nos esquecermos destes outros recursos que o conhecimento espírita nos oferece. Aliás, muitos desses recursos a própria ciência também já reconhece.
Nós temos os tratamentos por meio das visualizações terapêuticas. As neurociências nos falam da importância de ideias positivas sendo alimentando a nossa mente. Que imagens positivas e imagens negativas, elas redesenham, ou ideias positivas, ideias negativas, imagens positivas e imagens negativas, estão constantemente redesenhando os nossos mapas neurais, das conexões neurais dos nossos neurônios. Agora, se são ideias ou imagens positivas, redesenhando de uma maneira harmônica, beneficiando-nos. Se são imagens e ideias negativas, redesenhando estes mapas neurais de maneira perturbadora, a prejudicar inclusive o funcionamento do nosso cérebro, podendo produzir muitos distúrbios no nosso cérebro. Então, aqui tudo era voltado para o belo. Para quem como nós, angustiados e miseráveis, procedia das atras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, porque era tudo muito branco, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com refúgios, fontes artísticas, a esguichar em água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, mais uma vez animais, bando de pombos graciosos esvoaçavam ligeiros entre as sucenas. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento de um manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou o Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, comentários?